Tudo bem, Carol? Ótimo dia para você, boa semana para todo mundo. Pois é, o tempo virou bastante, dá para a gente perceber aqui quem encarou esse final de semana que passamos, né, de bastante calor, final de semana típico de verão, inclusive muita gente podendo curtir a praia, está sentindo essa mudança, uma mudança brusca, tá? Quando a gente olha sobretudo para o litoral, aliás, a gente relembra, verão é o mês mais chuvoso do ano, não tem como, né? A temporada mais chuvosa do ano, melhor dizendo, e a gente teve aí, inclusive, o próprio gabinete de crise que foi montado no finalzinho de 2025 pelo governo do estado de São Paulo para monitorar esse cenário. A gente passou aí por alguns dias, né, de muita chuva, principalmente quando a gente olha para Caraguatatuba e também Ubatuba, região ali de São Sebastião, foram as mais castigadas, né? E como você já bem mencionou, a gente traz alguns números para vocês terem uma ideia. Em 6 horas na cidade de Ubatuba, a gente teve quase 65% da chuva que era esperada para todo mês, em apenas um final de semana ou quase 24 horas, né? É claro que quando vem essa chuva muito volumosa, a gente tem algumas estruturas que foram danificadas e, claro, sobretudo, as pessoas que foram atingidas. Segundo o último levantamento que a gente teve acesso, 133 pessoas seguem desabrigadas e 236 na cidade de Ubatuba desalojadas. Trazendo aqui um panorama comparando, né, a quantidade de chuva que caiu em algumas cidades nas últimas 24 horas. Como eu disse, em Ubatuba, somente na cidade, 178 milímetros em 24 horas. São Vicente, no litoral sul, também foi uma cidade bastante atingida pelas chuvas, 114 milímetros, e Caraguatatuba, 100 milímetros. Ou seja, há ainda um alerta, uma atenção redobrada por parte das autoridades. Aí a gente está falando de Defesa Civil, a gente está falando também da corporação, dos bombeiros, né, que estão recebendo uma série de chamados ao longo de toda a noite, madrugada também, atendendo alguns casos e atendendo algumas pessoas. Vamos só lembrar que com esse volume de chuva, algumas estradas foram impactadas. E nesse momento, onde muitas pessoas estavam usando, né, as rodovias justamente para ou deixarem as cidades litorâneas ou acessarem as cidades litorâneas, porque a gente estava falando aí de um período de festas, um período de Natal, Ano Novo, e muita gente queria voltar para casa, até mesmo queriam voltar das praias para a capital ou então para o interior. Diante desse cenário, a rodovia Anchieta Imigrantes, que é o principal acesso que liga as praias da Baixada Santista, uma árvore caiu, tamanha força também dos ventos, e acabou interditando, bloqueando totalmente a rodovia no sentido capital, tá? Isso foi no quilômetro 54 ao 51, aproximadamente 3 quilômetros. E quando a gente fala de uma complexidade de uma árvore grande, aí todo o serviço ali da Ecovias de remoção dessa árvore, religar também, né, a energia, precisou do trabalho da CPFL, então foram horas que a rodovia ficou bloqueada. E quando a gente fala de um trecho importante que liga a capital, né, uma vez que ontem a gente teve a operação subida, ou seja, apenas poucas pistas descendo para o litoral e bastante subindo, isso impactou também no trânsito e foi aquele efeito cascata. O que a gente tem de informação é que a rodovia, o sistema Anchieta Imigrantes, está tudo normalizado, e quando a gente fala da Mogi Bertioga também, devido às chuvas, por um momento ela teve de ficar interditada, mas ambas as rodovias agora estão operando de forma normal. A gente segue acompanhando, Carol, porque sabemos muito bem que com a natureza, ultimamente com essas chuvas fortes, não dá para brincar, tá? Devolvo a você.